Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo número 3, verso número 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo número 3, é o verso número 20. Amém. Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Amém. Pode nosso lugar em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava meditando no Senhor, na presença de Deus, pedindo para Ele uma palavra para estar trazendo para a igreja, o Senhor me conduziu até Apocalipse 3:20. E esse versículo é um versículo muito profundo. Nesse versículo que nós lemos, a Bíblia fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Aleluia. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração e começou a me levar até a seguinte reflexão: será que nós verdadeiramente convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas e para participar das nossas vidas? Porque muitas das vezes a gente pode estar há anos dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, sendo participante da presença do Senhor, mas nós verdadeiramente, dentro do nosso coração, talvez não convidamos Jesus para entrar verdadeiramente e para participar da nossa vida conosco. Aleluia. Então o tema dessa ministração dessa manhã é: convide Jesus para entrar e participar da sua vida. Convide Jesus para entrar e participar da sua vida. Oh, aleluia. Nesse texto que nós lemos, a gente consegue entender que existe no mínimo 4 níveis de relacionamento com Jesus. Quando Jesus ele fala: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, tem 4 níveis de relacionamento escondidos aqui. O Aleluia. primeiro nível de relacionamento com Jesus é que tem aqueles que não ouvem a sua voz. Porque se ele fala: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo, é que tem algumas pessoas que não ouvem a voz do Senhor. Esse é o primeiro nível de relacionamento com Jesus Cristo. E talvez esse primeiro tipo de relacionamento com Jesus Cristo é daquele que ainda não teve um encontro com o Senhor, daquele que ainda não entregou a vida para Cristo, daquele que ainda não ouviu falar sobre o Evangelho. Porém, existem agora alguns tipos de nível de relacionamento com Jesus já para aqueles que já conhecem o Evangelho do Senhor. O próximo nível de relacionamento é que tem aqueles que ouvem a voz do Senhor. Porque quando a Bíblia fala que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, significa que são atos e situações diferentes. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então tem aqueles que somente ouvem a voz, mas que não abrem a porta. Eita Deus. A gente tem que entender que quando o Senhor Jesus está falando sobre nível de relacionamento com Ele, sobre viver com Ele, existem os que ouvem a voz e param ali, e existem aqueles que ouvem a voz e abrem a porta para Ele entrar. Aleluia. E talvez o Senhor esteja falando conosco nessa noite que nós somos aqueles que escutam a sua voz, ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra, escutam as suas ministrações, estão na igreja, estão no culto, mas não ainda abriram a porta. Olha só que interessante, irmãos. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. São coisas complementares, são coisas adicionais. É necessário não tão somente ouvir a voz. Ele fala: quem ouvir a voz e abrir a porta. E o que o Senhor começou a me incomodar nos últimos dias é que talvez nós ainda não abrimos a porta dele. Meu Deus. Aleluia. Talvez estamos ali escutando ele falar, talvez estamos participando da igreja, talvez estamos ouvindo as pregações, estamos ouvindo ele falar, mas verdadeiramente no íntimo do nosso coração ainda não abrimos a porta para o Senhor entrar. Meu Deus. O terceiro nível de relacionamento é aquele que somente abre a porta para o Senhor entrar. Só que, irmãos, quem nunca recebeu uma visita inconveniente dentro de casa? Mas a gente acaba recebendo algum conhecido, algum amigo, alguma pessoa que tem uma festa na sua casa, algum conhecido que você chamou, trouxe aquela pessoa que você não tem muito relacionamento, nem muita intimidade, você até abre a porta para aquela pessoa, mas aquela pessoa, ela não vai adentrar nos cômodos íntimos da sua casa, aquela pessoa não vai abrir a tua geladeira, aquela pessoa não vai pôr o pé no seu sofá. É um nível de abre porta, mas não é um nível de intimidade, intrínseco relacionamento. Meu Deus. E talvez nós estejamos nesse nível de relacionamento com Jesus. Ouvimos a voz,
abrimos a porta, mas não ainda deixamos ele entrar, se assentar e desfrutar com ele a sua intimidade. E tem um próximo nível, que é o nível mais supremo de todos, o mais elevado de todos, que são aqueles que, além de ouvir a voz, que além de abrir a porta, a Bíblia fala sobre cear com ele e ele comigo. Aleluia. Cearei com ele e ele comigo. Esse mais alto nível é o nível de intimidade. Aleluia. Esse mais alto nível é o nível de relacionamento. E aí a pergunta que fica é: a gente tem que entender em qual camada, em qual nível, em qual degrau de relacionamento com Jesus nós estamos. Ou nós somos aqueles que não temos ouvido a sua voz, não nos enquadramos aqui, porque já ouvimos a voz do Evangelho. Ou nós somos aqueles que tão somente ouvem a sua voz, porque estamos aqui ouvindo o Evangelho. Só que a Bíblia nos garante que não é só ouvir a voz, é ouvir a voz e abrir a porta. Talvez nós somos aqueles que temos aberto a porta para o Senhor, mas o que nós temos feito com esse abrir a porta? Será que nós temos tido uma verdadeira intimidade com Ele ou não? Porque tem como passar anos na casa de Deus. Meu Deus. Tem como passar anos ouvindo a sua voz. Tem como passar anos ouvindo Jesus pregar, mas nunca ter um verdadeiro relacionamento e intimidade com Ele. Tem como nós passarmos anos dentro de uma igreja e não abrirmos a porta para o Senhor. Gente, quando alguém está na porta da nossa casa, batendo palma, gritando e chamando, a gente escuta. Deus. A gente ouve. A gente sabe que tem alguém ali. Se a pessoa grita um monte de casa, a gente entende um monte de casa. Se a pessoa fala, abre aqui o portão, a gente escuta, abre aqui o portão, mas não significa que nós abrimos a porta para aquela pessoa. E talvez a gente está na igreja, talvez a gente está escutando Jesus falar, talvez a gente está escutando Jesus pregar, mas a gente ainda está somente escutando, mas verdadeiramente não abriu a porta para ele entrar. O que muda a vida de uma pessoa não é o quanto que ela estuda na palavra, o quanto que ela escuta na palavra, o quanto que ela recebe de instrução na palavra, mas é o quanto que ela tem de intimidade com Jesus dentro de casa. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui o Senhor está falando que não basta ouvir a voz, não basta ouvir a palavra, não basta, é necessário abrir a porta. Aleluia. Será que a porta do meu coração, do seu coração está verdadeiramente aberta para ele entrar ou não? Porque às vezes a gente está se acostumando somente nesse nível de relacionamento, de intimidade, com ouvir a voz, mas ele fala, lá em Apocalipse, ele não está falando para quem não conhece, ele está pregando para uma igreja. Aleluia. Essa carta é para uma igreja de Laodiceia. Não é uma carta para quem não conhece o Evangelho. É para uma igreja. Dentre todas as milhões de igrejas da face da terra, existem algumas poucas igrejas, as quais ele lá em Apocalipse escriturou cartas. E a Laodiceia é uma delas. E o que ele fala para a igreja de Laodiceia? Ele fala assim, ó, eu estou na porta, eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E entrando, eu cearei com ele e ele comigo. Isso é para a igreja, não é para o mundo. Então, se ele está falando para uma igreja, entre milhares de milhões de igrejas que passaram de geração a geração, pelo século do século, está aqui, ele escriturou para Laodiceia, uma delas, uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja escolhida, porque senão não estava escriturado no livro de Apocalipse uma igreja onde ele escreve uma carta especificamente para ela. Aleluia. E nós somos igreja. E sabe o que ele está falando para uma igreja? Ah, se vocês ouvissem a minha voz, vírgula, e abrissem a porta. Muitos de nós nos comportamos como Laodiceia, até ouvirmos a voz, até ouvirmos a palavra, até escutamos ao Senhor, mas ainda não abrimos a porta para Ele entrar. Quando a gente olha com esses olhos espirituais para essa palavra, a gente começa a entender a dimensão da profundidade do que está escrito nesse texto. Aleluia. Ele está falando sobre uma igreja escolhida, ele está falando sobre uma igreja remida, ele está falando sobre uma igreja lavada, sobre uma igreja ao qual ele está dando uma oportunidade nos últimos tempos. Ele fala para essa igreja, eu estou na porta, Aleluia. eu estou batendo, Aleluia. mas muitos ainda não abriram a porta para ele entrar. Meu Deus. E talvez essa pregação é para mim hoje. Talvez esse texto e essa carta é para você hoje. Laodiceia tinha anos de caminhada com Cristo. Laodiceia tinha muitas obras com o Senhor. Laodiceia tinha uma caminhada longa com o Senhor.
A Bíblia fala em Apocalipse 3:1: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, é uma palavra destinada para uma igreja. Aleluia. É uma palavra destinada para o anjo da igreja. Aleluia. Ou seja, não é qualquer igreja. É uma igreja separada. É uma igreja eleita. É uma igreja escolhida. E no verso que nós lemos, que é o 3:20, ele fala: estou na porta, estou batendo, mas tem muita gente que está escutando. Meu Deus. Tem muita gente que está escutando a voz dele. Porque se alguém bate na porta da tua casa, você escuta não tão somente as palmas, você escuta a voz da pessoa. Aleluia. Só que abrir a porta é algo completamente diferente. Talvez você esteja há 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, mas com a porta da sua vida trancada, com a porta do seu coração trancada. Eu não estou nem aí que você vem para o culto. Jesus também não está nem aí que você vem para o culto. Ele está aí se você realmente já abriu a porta para ele entrar no seu coração e na sua vida ou não. Porque ir para o culto, quantos milhões de cristãos não estão indo para o culto hoje? E milhões vão para o inferno mesmo indo para o culto. Aleluia. É verdade. Porque ele fala sobre joio e trigo. Ele fala sobre ovelhas e bodes. Assim como ele fala sobre joio e trigo, ovelhas e bodes, ele também fala sobre aqueles que abriram uma porta para ele entrar e aqueles que não abriram uma porta para ele entrar. Ele fala sobre aqueles que estão somente ouvindo a sua voz e aqueles que não estão ouvindo a voz, ou estão ouvindo a voz, só que não abriram. Não é sobre ouvir ou não ouvir a voz, porque ouvir a voz e não ouvir a voz é a mesma coisa se a porta não for aberta. Meu Deus. Porque se uma pessoa do exército da salvação bate na sua porta, você estando presente, ouvindo a voz, ou você não estando presente e não ouvindo a voz, o resultado para eles é o mesmo. Aleluia. Se a pessoa bateu na tua casa para pedir uma muda de roupa e você está lá, escuta e não abre, é uma coisa. Se você não está lá, ele bate, pedindo a muda de roupa, você não escuta porque você não está lá e não abre, o resultado para ele é o mesmo. É a mesma coisa que acontece numa igreja. É a mesma coisa comparado com um cristão que conhece o evangelho daquele que nunca ouviu falar do Senhor. Não é sobre ouvir. Jesus não está falando aqui para a igreja de Laodiceia que eles não estão ouvindo. Ele está falando, não é sobre ouvir, é sobre abrir a porta para ele entrar. Eu espero que você saia dessa igreja nessa manhã falando: Senhor, eu não vou mais me contentar em ouvir tão somente a sua voz. Porque talvez, Senhor, o Senhor está gritando lá do portão. Aleluia. E não é lá do portão que eu quero o Senhor ministrando na minha vida, é aqui dentro da sala. Até quando você vai deixar Jesus gritar lá do portão? Até quando você vai deixar Jesus ficar clamando pela sua vida, te dando instrução lá do portão? Ô gente, se eu for na porta da sua casa, eu faço um escândalo. Minha família sabe. Os meus parentes sabem quando eu cheguei, porque eu chego fazendo barulho, meu pai. Eu aperto a campainha 30 vezes no sofá, é o nome que chegou. Eu fico pim. Se não abre o portão, pastor, não pode chamar, não pode gritar. Chato, minha mãe falou: chato, Abel. Se eu chegar lá na porta da sua casa, você vai me escutar gritar. Agora você imagina Jesus quando ele grita. Você acha que se eu chegar na tua porta e gritar, você escuta? Quando Jesus chega na porta, você acha que ele não faz você escutar? Mas abrir para ele é diferente. Abrir a porta para ele entrar é diferente. E é sobre isso que ele está querendo falar conosco nessa manhã. Jesus estar perto, igreja, não significa estar dentro e nem participando da sua vida. A gente tem que entender que estar perto e estar dentro são coisas completamente diferentes. Se uma pessoa está ali na porta da igreja, ela me escuta pregar, sim ou não? Sim, mas ela participa da nossa intimidade? Ela participa da nossa Santa Ceia? Ela participa da nossa comunhão? Não. Está perto e está dentro, está perto e está participando, são coisas completamente diferentes. Aleluia, glória a Deus. Talvez nós estamos tendo uma vida com Cristo, onde Cristo está perto. Mas eu não estou nem aí, eu não quero nem saber se Cristo está perto. Eu quero te perguntar: Cristo está dentro? Eu não quero saber se Cristo está perto. Eu quero saber: Cristo está participando. O que me chama a atenção, e talvez o que é mais lindo nesse texto, é que o Jesus que nós tanto amamos, ele quer entrar. Porque ele fala assim: ó, eu estou na porta e eu estou batendo. Não é que ele está passando na rua e você vai lá para ver se chama a atenção dele para atrair ele para dentro. Não, ele parou na porta. Aleluia. Ele parou na frente do portão da sua vida. Meu Deus. E ele estava batendo na porta e te chamando. E te chamando. Senhor. Aleluia. Muitas pessoas falam que muitos são
chamados, mas poucos são escolhidos. Só que, gente, o que Jesus está mostrando aqui na Laodiceia é que Ele está chamando a pessoa. Ele está na porta batendo, Ele está na porta chamando. Oh, meu Deus. O que importa eu ser chamado, eu ter chamado? O que adianta o Senhor me chamar se eu não abrir a porta para Ele entrar? Oh, Senhor. Nosso problema é que a gente se acostuma muito com o quê? Eu estou ouvindo a voz dele, é lógico. Mas você está ouvindo a voz dele do portão ou você está ouvindo a voz dele da sala? Você abriu verdadeiramente, genuinamente a porta do seu coração para ele entrar ou não? A gente tem que reconhecer isso. Não é vergonha nenhuma você ter 30, 40, 50 anos de evangelho e falar assim: Senhor, eu não abri a porta do seu coração, mas eu vou abrir a porta do meu coração para o Senhor nessa manhã. Aleluia. Sabe o que é vergonha? Vergonha não é você ter 50 anos, meio século de ministério e nunca ter aberto a porta para ele entrar. Vergonha é você passar a vida, morrer, estar de frente para ele e falar: nunca te conheci. Isso, verdade. Você acha que para aqueles que dá a palavra, ele fala: nunca te conheci? Você acha que não são pessoas que nunca ouviram a voz dele? Não, aquelas pessoas ouviram a voz porque a Bíblia fala que chamarão Jesus de Senhor, Senhor. Aquelas pessoas, pastor, estavam acostumadas a escutar a voz dele. Verdade, Jesus. Mas escutar a voz dele lá no portão. Jesus, pode gritar, pode clamar, pode pregar. Você aceita a pregação? Eu aceito a pregação, Jesus. Você aceita uma palavra? Eu aceito a palavra. Mas prega aí no portão que eu te escuto. Meu Deus. Talvez a gente fica meio século dentro da igreja assim, Tiago. Jesus, não vou falar não. Pode pregar. Mas prega do portão. Meu Deus. E a gente se acostuma com aquela pregação lá no portão. Gente, se Jesus estivesse pregando nesse portão aqui, a gente ia ver milagre, sim ou não? Sim. A gente ia ser tocado, sim ou não? Sim. A gente ia sentir a presença, sim ou não? Sim. A gente podia ser batizado com o Espírito Santo aqui, sim ou não? Sim. E ele ainda pregando lá no portão. Verdade, Jesus. Mas não é sobre ouvir e pregar no portão. É sobre abrir a porta e chamar ele para ceia. E quando ele entra, eu tenho certeza que se aquela tia, se aquele primo, você vê uma vez a cada 8 anos, quando aquela pessoa vai entrar na sua casa, você faz uma faxina, até no lugar que a pessoa, até no cômodo que a pessoa não vai entrar, você faz a faxina. Sabe por que muitas das vezes a gente não abre a porta? Porque a gente não quer arrumar as coisas que estão quebradas dentro de casa. Meu Deus. É, Jesus, é verdade. Às vezes a gente quer escutar, é bonitinho escutar ele pregar no portão, porque se ele está no portão, ele não está vendo a sujeira que está na minha sala. Ele não está vendo a pia que está cheia de louça. Ele não está vendo a cama que está desarrumada. Glória a Deus. Jesus, ele quer entrar. Só que mais do que isso, Jesus, ele quer ser mais do que um simples visitante. Aleluia. Em João 14, 23, ele diz assim, ó: se alguém me ama, guardará minha palavra, e viremos para ele, e faremos nele morada. A gente tem que entender que Jesus, ele não quer me visitar, ele quer fazer morada. A gente tem que entender que Jesus não quer vir tomar um café da tarde e comer um bolo de milho, não. Ele quer morar dentro da minha vida e dentro da sua vida. A gente tem que entender que Jesus, ele não te quer de domingo, ele te quer de segunda a segunda. A gente tem que entender que Jesus não quer um relacionamento com você de quarta e domingo, ele quer um relacionamento com você 24 horas por dia, 365 dias no ano. Aleluia. Quando uma pessoa bate na nossa porta, ela bate, irmã Kelly, e depois ela vai embora. Quando a porta não é aberta para ela, a pessoa chega, irmã Eliette, para na nossa porta, buzina, aperta a campainha, ela até chama. Só que se ela vê que não houve nenhuma movimentação dentro da casa, o que ela faz? Ela entra no carro e ela segue viagem. Meu Deus. Jesus, ele está batendo na nossa porta, igreja. Meu Deus. Meu Deus. Mas a gente tem que pelo menos, irmão Rosângela, fazer isso aqui, ó. Acender a luz, ter pelo menos alguma movimentação. Deus. Porque se a gente chega na porta de alguém e chama, a luz está apagada, a luz acende, opa, tem gente aí. Glórias a Deus. Aí a gente até insiste, poxa, talvez a pessoa esteja no banheiro, talvez a pessoa esteja um pouquinho incomodada, acordou agora, então deixa eu dar um pouquinho mais de tempo para ela. Só que quando a gente bate na porta de alguém e a luz nem acende, não tem movimentação nenhuma, nada acontece, ô gente, a gente embarca no carro e segue viagem. E quando é a gente, como exército da salvação, pedindo algo, batendo algo, atrás de algo, se ele bate na sua porta e não vê nenhuma movimentação, sabe o que ele faz? Vou pro próximo. Vou pro próximo. Eita Deus.
Deus. Glórias a Deus. Você já imaginou você Aleluia. ter Jesus batendo na sua porta? Você tem a chance de Jesus entrar e você não ter nenhuma movimentação. E ele fala, vou pro próximo. Meu Deus. Aí tem que entender, igreja, que o Senhor Jesus, Ele quer ser mais do que um visitante. Meu Deus. Entendendo isso, o Senhor nos leva até o primeiro milagre de Jesus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o primeiro milagre de Jesus aconteceu aonde? Num casamento. E por que o primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento? Porque Ele foi convidado. É verdade. Jesus ele teria o mesmo poder, a mesma unção e a mesma autoridade, mas se ele não fosse chamado para entrar e para participar, aquele casal e aquelas pessoas não viveriam e não veriam aquele grande milagre. Quando que a gente vai convidar Jesus para entrar? Meu Deus. Quando que a gente vai chamar o Senhor para entrar e se sentir à vontade? Mas não é, meu Eduardo, um convidar de boca. Porque quando você entra na casa de alguém que não queria te receber, mesmo que nos lábios da pessoa ela esteja com palavreado lindo, você sabe que você não está sendo bem recebido ali. Porque os olhares, a gente consegue ver os olhares atravessados. A gente consegue ver uma movimentação diferente. A gente sabe quando a gente está à vontade na casa de alguém e quando a gente não está. É ou não é verdade? A gente sabe quando a gente é bem-vindo ali ou quando a gente não é bem-vindo ali. Ainda que a pessoa passe um cafezinho, ainda que a pessoa dê um abraço, a gente sabe quando realmente ali abriu as portas e abriu os cofres ou não. Meu Deus. A gente sabe. Aleluia, é verdade. E se a gente sabe, Jesus também sabe. É verdade. Ele também sabe que muitos de nós, às vezes, até, a gente quer fazer até sala, pastor. Pode entrar. Se assenta aqui, ó. Ali não, aqui. Aqui no melhor lugar. Mas ele vê os nossos trejeitos, nosso olhar. Posso ir ali? Não precisa ir ali não. Deixa que eu vou. Por que não precisa ir ali não? O que ele vai ver ali que ele não pode ver? É verdade. O que ele vai fazer ali? Que ele vai fazer do jeito dele. Mas você não quer que ele faça do jeito dele. Ele quer que você faça do seu jeito. Falar Jesus entra é uma coisa. Verdadeiramente clamar e abrir as portas para ele, convidando ele para entrar e participar, é outra completamente diferente. Glória a Deus. Ir para a igreja, levantar as mãos e falar assim, entra na minha vida é uma coisa. Verdadeiramente abrir a vida para ele entrar. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nível de relacionamento a gente quer ter com esse Jesus? Aleluia. A pregação vai continuar a mesma. A instrução da palavra vai continuar a mesma. O ouvir dele vai continuar o mesmo. Mas talvez a sua vida, se você não abrir e convidar para ele entrar, infelizmente, também vai continuar a mesma. O que me chama muita atenção é que Jesus, ele quer intimidade e proximidade, mas ele sempre vai respeitar a sua decisão. Em nenhum momento ele falou assim, ó, se não abrir eu vou arrombar a porta, hein? Não. Se não abrir, nós vamos estourar. Eu tenho um pitbullzinho aqui, Pedro, que se eu der um sinal, ele derruba esse portão no peito. Ele é pequenininho, mas é valente. Não, eu tô batendo. Não abriu, eu nem invado. Assim como o Senhor talvez esteja há anos, a gente não abriu, ele não invade. Nosso problema é que muitos de nós viemos de outras religiões, viemos de outras seitas, onde o outro invadia, como a gente vê ele invadindo, onde o outro enfiava o pé na porta e entrava. E a gente trouxe isso para o Evangelho, achando que é só vir para a igreja que o Senhor vai meter o pé na porta. Ainda você dentro do Evangelho, o Senhor não bota o pé na porta, mas o diabo bota o pé na porta e entra. Mesmo você dentro do Evangelho, dentro da igreja, dentro dos caminhos do Senhor, Jesus ele não entra se você não abrir, mas o diabo entra mesmo você não abrir. Verdade, Jesus. Jesus não abre enquanto você não. Jesus não entra enquanto você não abre. Já o diabo entra mesmo sem você abrir. O que me chama a atenção é que o texto fala que o espírito imundo, quando está no homem, ele é expulso, ele caminha por lugares áridos,
Não encontra lugar, fala, voltarei para a casa da onde saí. E quando volta para casa, encontra a casa limpa, adornada e vazia. Ou seja, Jesus passou por ali? Passou. Jesus, ele fez a limpeza? Sim. Mas ele está morando, habitando ali dentro? Não. O diabo entra, traz 7 espíritos piores do que ele. Meu Sabe aquele homem Deus. fica pior do que o primeiro. Meu Deus. Aleluia. Essa limpeza, a Bíblia fala que o que nos limpa é a palavra. Aleluia. Só que de nada adianta ser limpo pela palavra, sendo que Jesus não foi convidado para entrar e fazer morada. Meu Deus. O que acontece com essa casa, com esse templo, que a Bíblia fala que nós somos templo, ele é povoado por demônios. É simplesmente a pessoa sentadinha, achando que Jesus é um faxineiro. Meu Deus. Jesus está tudo arrumado. Não, está tudo bagunçado nessa casa. Queria tanto de uma limpeza, de uma faxina, queria tanto de uma bênção, de uma vitória. Acho que vou lá para a igreja. Aí vem. Jesus, ele entra, gente. Jesus, ele limpa. Só que ele não preenche, ele não mora, ele não habita quando a porta não é verdadeiramente aberta para ele entrar. Então é totalmente impossível uma pessoa estar na igreja, estar ouvindo a palavra, sai daqui até limpa, mas ela sai sem Jesus dentro e o diabo esperando ela ali na esquina para voltar. Que tipo de relacionamento e de intimidade nós temos com Jesus? Quando a Bíblia nos mostra que Jesus, ele quer intimidade, mas ele respeita a nossa decisão, em Mateus 23:37, Jesus, ele fala assim, ó: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha coloca os pintinhos debaixo das minhas asas, e tu não quiseste. Jesus está falando isso. Quantas vezes eu queria colocar teus filhos perto de mim? Quantas vezes eu queria entrar na sua casa? Quantas vezes eu queria um relacionamento mais profundo contigo? Quantas vezes eu queria uma intimidade mais fervorosa com você? Só que a Bíblia fala o seguinte, vírgula, Mateus 23:37, e tu não quiseste. Isso não é para o ímpio, isso é para o crente. O nosso problema é que o Senhor Jesus, ele quer entrar, ele quer ter intimidade. O problema sou eu, é eu que não quero. Ele fala, quantas vezes eu quis, Douglas, entrar na tua vida. Quantas vezes, Douglas, eu bati na sua porta, vírgula, e tu não quiseste. Meu Deus. Eu quero que você se atente para essa palavra, e tu não quiseste. Será que você realmente quer? Meu Deus. Será que você realmente quer a presença de Jesus? Será que você realmente quer que Jesus entre? Porque realmente querer, gente, não é querer. Realmente querer não é querer. Eu posso querer emagrecer? Posso. Mas se eu realmente não querer, eu não vou fazer dieta, eu não vou fazer atividade física, eu não vou usar os recursos que hoje estão disponíveis, eu não vou. Às vezes a gente até quer que Jesus entre, mas a gente realmente quer que Jesus entre. Meu Deus, aleluia. Jesus, igreja, ele quer ter acesso a toda a nossa vida. Meu Deus. Jesus, ele não quer ter acesso a algumas partes. Jesus, ele quer ter acesso a toda a nossa vida. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim, ó: reconhece-o em todos os seus caminhos. Será que nós estamos vivendo Provérbios 3, 5? Reconhece-o em todos os seus caminhos. E a Bíblia fala, e ele endireitará as tuas veredas. Será que nós estamos verdadeiramente, genuinamente reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos? Meu Deus. Será que a gente está trazendo Jesus para viver 24 horas por dia do nosso lado ou não? Ou será que nós estamos sendo cristãos de quarta, das 7 às 9 e de domingo, das 9 ao meio-dia? Pouco importa o que você faz aqui dentro, irmão. Pouco importa o que você faz aqui dentro, irmão. O que importa é o que você vai fazer lá fora. Verdade, meu Deus, o que importa não é se você entrou na igreja. O que verdadeiramente importa é se Jesus entrou na sua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Será que você está reconhecendo ele em tudo, colocando ele em tudo, chamando ele para entrar em tudo e fazendo ele participar de tudo, ou não? Porque
Porque o apóstolo Paulo, ele falou uma palavra muito profunda. Ele falou assim, ó: já estou crucificado com Cristo, então não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é, reconhece-o em todos os teus caminhos. Aleluia. Por quê? Porque é o próprio Cristo Aleluia. vivendo em mim e percorrendo os passos ao meu lado. Só que o nosso problema é que a gente quer ser evangélico, mas a gente não quer ser cristão. O grande problema das nossas vidas é que nós queremos frequentar uma igreja, mas nós não queremos ser o templo onde o Deus de Abraão, Isaac e Jacó habita. Meu Deus. Você percebe que a gente quer sempre participar da tribo evangélica. Você percebe que a gente quer sempre estar. Mas a gente precisa ser. Jesus precisa habitar. Jesus precisa morar. A gente precisa, me cortei. A gente precisa abrir as portas do nosso coração para ele entrar e fazer morada. O que me chama a atenção é que Jesus, ele deseja comunhão e não apenas conversão. Meu Deus. Aleluia. A gente tem que entender que Jesus, ele deseja comunhão e não apenas conversão. E comunhão e conversão são coisas completamente diferentes. Porque você pode se converter, mas não ter comunhão. Você pode ter alguma conversão, mas não ter comunhão, relacionamento e intimidade. Você pode ser funcionário de uma empresa, mas você não está nem aí para aquela empresa. Obrigado. Você pode frequentar uma empresa, ganhar um salário de uma empresa, mas não está nem aí para aquela companhia. Você pode. Assim como você pode ser um cristão, e se você está numa empresa, você vai colocar o uniforme da empresa. Se você está numa empresa, você vai seguir as normas e as leis daquela empresa. Mas significa que você ama aquilo? Significa que aquilo vai ditar a tua vida? Não. Você está ali como funcionário, como frequentador. Assim podemos ser nós dentro da casa de Deus. Meu Deus. Se coloca o terno do presbítero, coloca. Se obedece às convocações, que na grande maioria, graças a Deus, eu obedeço. Tem que me esforçar ao máximo. Você participa dos cultos? Participe. Na semana que você está escalado, você prega? Eu prego. Mas e Jesus? Ele está mesmo morando dentro, habitando no coração? Ou não? Ou será que você está convertido, mas sem comunhão nenhuma? Eu quero trazer para você alguns exemplos de pessoas que conviviam com Jesus, mas que não abriram a porta e nem convidaram ele para participar da sua vida. E a primeira delas é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele tinha cargo. Ele estava ao lado de Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus foi revelar o traidor, ele falou assim: o traidor é aquele que molhar o pão no meu prato. Ou seja, ele estava do lado, estava ao lado de Cristo. A Bíblia fala que Judas, ele era o tesoureiro, ou seja, ele cuidava de todas as finanças. Então, gente, uma das coisas que mais dá dor de cabeça, depois toda encrenca que uma igreja dá espiritualmente, é a parte financeira, é onde as pessoas mais colam. E aí Jesus pegou um dos principais problemas que ele teria. Falou assim: vou colocar aquele rapaz para cuidar. Imagina a responsabilidade de Judas Iscariotes. Jesus confiava nele. Chama ele para cuidar, chama ele para administrar, chama ele para tocar. Deus. Tinha cargo, estava ao lado, administrava, tocava, mas ainda não tinha convidado Jesus para entrar e nem para participar. Assim talvez seja o presbítero. Sem cargo, prega, é usado, mas se o presbítero não convidar Jesus para entrar e para morar, a gente entra na pregação do pastor ontem. Daqui 6 meses, eu sou presidente de uma escola de samba. Meu Jesus. É verdade, Deus. Ai de mim e ai de ti, se não abrir as portas para o Senhor entrar, se não abrir as portas para o Senhor habitar, Oh, meu Deus. se não abrir as portas para o Senhor fazer morada. Ai de Judas Iscariotes, que não abriu as portas para Jesus entrar, ouviu todas as pregações, estava participando de todas.
que perguntassem para ele sobre o sermão do monte, sabe o que ele ia falar? Isso eu sei, porque eu estava lá. Meu Deus. Eu ouvi pregar. Verdade. Às vezes eu até tenho um pitaco no texto. Algumas pessoas que atiram desse show, e vi algumas pessoas, não está na Bíblia, mas dá um pitaquinho ali. Você fizer isso, isso aqui. Estão participando da obra, gente. Estava ali na ativa. Abriu a bolsa da oferta, mas não abriu a porta do coração. Talvez assim estejamos nós. A gente até abriu a porta da vida financeira. Por quê? Porque eu preciso de uma intervenção financeira, eu preciso de um emprego. Mas eu não abri a porta da vida dele. Talvez eu até abri a porta do casamento. Então, pega para acabar. Mas eu não abri a porta da vida para ele entrar. Talvez eu até abri a porta da saúde, porque rapaz, é um médico atrás de médico. Mas eu ainda não abri a porta da vida para ele reinar dentro da célula. Um outro homem, que é um exemplo de que convivia com Cristo, mas não abriu a porta para Cristo entrar, sabe quem era? O jovem rico. E o mais impressionante da passagem do jovem rico é que ele chega para Jesus e ele fala: o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Jesus falou: faz isso, faz isso, faz isso e faz isso. Ele falou assim: ó, isso eu já faço. Ou seja, ele estava andando na linha. Ele era convertido. Só que quando Jesus fala: ah, isso tudo você já faz, você podia ficar com a boca fechada. Entrar para os 12, ser agora o 13º e continuar aqui com a obra. Você já está fazendo tudo o que eu falei para fazer. Mas você quer abrir a boca e falar assim: tudo isso eu tenho mais feito. E o que me falta além? Ah, você quer o além. Então é no além que eu vejo quem abriu a porta e quem não abriu a porta. Aleluia. E é sobre esse além que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para falar. Glória a Deus. Porque se fala de veste, se fala de dízimo, se fala de palavrão, se fala de tatuagem, se fala de brinco, se fala de unha, se fala de... beleza, estamos dentro. Assim como o jovem rico, tudo isso eu tenho feito. E o que me falta mais? Eles falam: ah, quer saber o mais? É no mais que eu te pego. Vende tudo. Ou seja, abre a porta e deixa eu entrar. Aleluia. Aí ele falou assim: quando estava só no mandamento, irmão Osmar, estava bom. Quando estava só na instrução, irmão Tiago, estava maravilhoso. Mas agora tem que abrir a porta para entrar. Eita, Jesus. Tem que pegar todas essas colonias, essas aplicações, tem que dar para os pobres. Ah, não. É melhor eu ir embora. E ele foi embora. Um outro exemplo, para você ver que não é sobre ser convertido, não é sobre conhecer a palavra, são os fariseus. Fariseus, eles conheciam as escrituras, mas não conheciam Cristo. Eles conheciam as escrituras, mas não conheciam a quem as escrituras falavam. Eles conheciam as escrituras, mas eles não conheciam aquele que é as escrituras. Eu não quero saber se você conhece de Bíblia. Eu não quero saber se você tem versículo de pregação decorada de cor. Eu quero saber se você conhece aquele que é a palavra. Glória ao Senhor. Porque tem irmãos analfabetos, tem irmãos que não sabem ler, mas eles não precisam conhecer a letra, porque eles conhecem aquele que é a letra. O que o Senhor quer falar conosco é que tipo de relacionamento e conhecimento que nós temos dele, gente. Algo superficial ou algo profundo. Agora o exemplo de uma mulher, para você ver que não é sobre você ser chegado de Cristo ou não. Porque eu vou te apresentar aqui uma mulher que era muito chegada de Cristo. Uma mulher que Jesus amava. Uma mulher que quando ela estava com o irmão apodrecido há dias, ele olhou ela chorar e ele chorou. E essa mulher é Marta. Meu Deus. Ô gente, Marta abriu a porta da casa. Mas é literalmente o exemplo da pessoa que abre a porta da casa, mas não abre a porta do coração. Meu Deus. A Bíblia fala, no episódio sobre Marta e Maria, Jesus entra na casa. A Bíblia fala que Marta convida ele para entrar. Não foi Maria, foi Marta. Marta convida Jesus para entrar. E quando Jesus entra na casa, ela fala assim: ó, seja bem-vindo, fica aqui, que eu vou viver minha vida. Maria ficou sentada aos pés dele, aprendendo, escutando, adorando, louvando, crescendo espiritualmente. Enquanto Marta estava ali fazendo as tarefas, os afazeres domésticos.
E a Bíblia fala que ela começou a ficar incomodada com Jesus. E ela falou assim: ei, será que você não se importa de eu estar aqui fazendo as coisas e ela está aí te ajudando? Tem muitas pessoas que convidaram Jesus para entrar, só que estão começando a ficar incomodadas com a presença de Jesus. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez eu tenha chamado Jesus para entrar, convidado ele para entrar, mas a presença dele começou a me incomodar, assim como começou a incomodar a Marta. Que não é sobre, gente, quando Jesus fala sobre isso que estou à porta e bato, aquele que entrar, entrarei em tua casa, cearei com ele comigo, não é sobre abrir portão. Porque abrir portão, Marta abriu. É sobre abrir a vida. Aleluia. É sobre viver para ele. É bom viver o que o versículo fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o que o Senhor quer falar conosco? Esse culto de Santa Ceia. Eu já estou encaminhando para finalizar essa mensagem. O Senhor está querendo falar conosco hoje a respeito da reflexão. Será que eu abri a porta da minha vida para ele entrar? Será que eu convidei Jesus para entrar e para participar e dividir cada parte da minha vida comigo ou não? Ou eu sou só um crente, frequentador de igreja? Será que eu estou vivendo com Cristo, em Cristo e para Cristo? Ou será que eu sou um frequentador de igreja evangélica? Deus. Jesus não está atrás de frequentadores. A Bíblia fala que o Pai está atrás de verdadeiros adoradores, vírgula, que o adoram em espírito e em verdade. Ele não está falando sobre mandamento, ele está falando sobre vida. E quando eu falo que ele não está falando sobre mandamento, mas está falando sobre vida, é porque quando você tem vida, você tem mandamento. O pior é quando tem mandamento, mas não tem vida. Verdade. É aí que anda o perigo. É aí que anda o terno. Está em dia. A Bíblia está em dia. Está até novinha porque não lê muito. Mas não é sobre vida. Será que tem vida com Cristo? Oi, gente, a Bíblia fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra e glória do Senhor. Quando a gente atinge esse nível, a gente abriu a porta para entrar. Quer comais, quer bebais. Quando que a gente pensou assim? Eu acho que eu já comi demais. A Bíblia fala sobre glutonaria, fala? Então deixa eu parar aqui, senão daqui a pouco eu estou pegando. Oi, gente, a gente não faz isso. Por que ele fala quer comais, quer bebais? Ele está falando sobre as pequeninas coisas da vida. Verdade. Se você começar a ter uma vida com Cristo, quando você se importa, quando você sentar na mesa para comer, isso aqui é quer comais, quer bebais, façais para a glória do Senhor ou não? Não, isso aqui só vai, isso aqui é só lixo, só coisa que não presta. Perdão a palavra. A gente vai começar a entender o que é ver uma vida para ele. Aleluia. Porque é a comida que eu boto, quer comais. É o que eu bebo, quer bebais. É a roupa que eu visto. É o que eu falo. É o que eu ouço. É o que eu assisto. É como eu me relaciono com as pessoas. É como eu levo a minha vida espiritual. Não é sobre vir para a igreja, nem ter algum ou outro mandamento na minha vida. É sobre viver em Cristo para Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei na tua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Não perca a oportunidade. Talvez hoje seja o primeiro dia que você vai fazer assim, ó. Sabe o que a porta arranja? É muitos anos de evangelho sem ela ser aberta. Meu Deus. Mas não importa. Abra hoje. Aleluia. Convida ele para entrar hoje. Convida ele para morar hoje. Glória a Jesus. Senhor, eu abro e escancaro as portas da minha vida para o Senhor entrar e para o Senhor morar. Eu não quero mais viver para mim, Senhor. Eu não quero mais viver sozinho. Eu quero que o Senhor abra, meu Pai, e eu escancar as portas do meu coração para o Senhor. Aleluia. Pode abrir, meu Deus. Tu és aberto. A porta está aberta. Entre e faz morada. Eu estou cansado, meu Pai, de ter o Senhor gritando lá no portão, batendo lá no portão, chamando lá no portão. O Senhor quer entrar, quer fazer morada, quer morar aqui dentro, quer habitar na minha vida, quer fazer morada na minha alma. Eu não quero mais viver para mim, Senhor. Eu não quero mais viver sozinho. Eu estou cansada de viver sozinha. Eu preciso do Senhor, meu Deus. Eu abro e escancar as portas do meu coração para Ti, meu Pai.
Glória a Deus. O Senhor fala em tua palavra que o Senhor dá a porta e bate para aquele que ouvir e abrir. Hoje tu falaste e eu ouvi, então eu abro, Senhor. Eu abro a porta. O Senhor fala, aquele que ouvir a voz e abrir a porta, o Senhor entra. E ele será com o Senhor, e o Senhor será com ele. Amém. E que as palmas louvam, e que eu deixo legal mesmo.